Obrigado, Deus, você é digno. Obrigado, Senhor, você está sentado no trono. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, alguns anos atrás, quando eu tinha 23 anos, eu estava interessado nessa moça chamada Jode, que agora é minha esposa. Eu já compartilhei isso com alguns amigos meus. Se você tá. E eles falaram: se você tá interessado nela, convida ela para sair. Mas eu falei para eles: olha, não é exatamente que eu quero sair com ela, eu acho que eu tô interessado nela. Não, olha, eu não posso, o que eu quero fazer é seguir o Senhor, eu não quero nenhuma relação. Mas meus amigos falavam: você tá interessado nela, não? E ela ama o Senhor, não? Então você chama ela para sair. E quando eu ouvi isso, eu, eu, eu pensei: olha, é verdade, eles estão certos. Então eu saí de um extremo para o outro extremo. Eu tenho que fazer isso rápido, porque se eu não fizer isso agora, alguém vai fazer. E eu entrei em pânico e pensei: o que eu vou fazer? Eu, 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 eu pensei: nossa, tá chegando domingo e eu vou ver lá na igreja, como que eu faço isso? E eu perguntei para ela naquele domingo. Eu perguntei se ela queria tomar um café comigo mais tarde. Essa foi a parte fácil. A segunda parte foi mais difícil. Mas aí na segunda parte, quando a gente tava tomando café, eu pensei: o que eu falo com ela? E eu pedi para Deus, eu ajoelhei. Eu falei: Deus, me dá qualquer coisa, alguma história, alguma visão para eu falar com ela. Eu preciso de alguma ideia. Me dá alguma coisa, Deus. E eu, e eu tava ali no meu joelho, eu abri a Bíblia e eu tava andando, correndo as páginas, e foi aqui que eu entrei num Salmos. E eu olhei esse Salmo. Salmo 115:1. E que fala: não para nós, mas para o Senhor seja a glória. E quando eu li esse verso, esse versículo pulou da Bíblia para mim. Eu falei: uau, é isso, é perfeito. Eu sinto que ele está falando, eu creio que ele está falando de nós. Eu acredito que esse versículo está falando sobre nós. Isso para mim faz completamente sentido para mim. Se a gente começar esse relacionamento, não vai ser sobre os nossos sonhos, mas vai ser sobre os sonhos de Deus. Então, quando eu olhei para esse versículo, me deu senso de clareza. Como se fosse um blueprint. Você sabe o que é isso? Um blueprint é como se fosse um plano que nos serve como um guia para nos ajudar a gente executar um projeto ou uma task, uma tarefa. Eu olhei isso e falei: olha, isso aqui é o meu planejamento, meu blueprint. E à medida que eu tivesse Deus como primeiro, a gente ia ficar tudo bem. Você sabe, quando você andou hoje, entrou aqui na igreja, você viu um cartão no seu... Um cartão no seu banco. Esse versículo faz muito sentido para mim, porque eu escrevi isso no papel para dar para Jude no nosso primeiro encontro. Eu não queria dar para ela explicações enormes de como eu sou um cara maravilhoso. Eu queria falar para ela o que eu acreditava. E como eu acreditava que a nossa relacionamento deveria ser. E eu tava preocupado. Ela podia olhar e falar: esse rapaz é um extremista. Mas o que aconteceu é que nós concordamos, e nós dois
colocamos Deus em primeiro lugar. Então, no domingo que vem, eu vi lá na frente da igreja, eu tava tremendo, eu tava muito nervoso. E aí, eu perguntei pra ela, ó, você quer tomar um café comigo no final da semana? E ela falou, o que você quer falar sobre isso? E ela deu essa resposta, mas eu tava esperando um simples yes. Mas aí teve uma pausa que pareceu que durou para sempre. E eu falei para ela, eu queria conversar, eu gostaria de conversar com você sobre as nossas vidas. E imediatamente eu olhei nos olhos dela e ela estava tudo se conectando. Aí ela pensou, eu já sei, ele tá me chamando para sair. Não, se fosse na nossa cultura da Índia, se você chama alguém para sair, não é uma casualidade, pode ser um futuro casamento mesmo. E eu tinha isso na minha mente, esse versículo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao seu nome, por teu amor e tua fidelidade. Eu li para ela. E ela achou estranho, mas entendeu. 2 semanas depois, 2 semanas depois, a gente se encontrou e deu tudo certo. E sim, a gente casou. Olha o seu cartão que está na sua cadeira. Olha o que ele fala. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Por que esse versículo é tão importante para nós? Porque ainda hoje esse versículo é muito importante. Vamos continuar lendo. Vamos ler o versículo 2 agora. Porque as nações deveriam dizer: onde está o seu Deus? Porque perguntam as nações: onde está Deus? O nosso Deus está nos céus. E fazem tudo o que agrada. Os ídolos dele de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir. Têm mãos, nada podem palpar. Pés, não podem andar. E não emite som algum. Tornem-se como eles e todos que neles confiam. Confiam no Senhor, ó Israel. Ele é o Senhor, socorro e escudo. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez a terra e os céus. Esse é um dos salmos que a gente não sabe quem exatamente escreveu ele. Mas é possível que foi escrito durante ou depois do exílio. Para ajudar as pessoas a lembrar que, apesar de todas as zombarias que eles sofreram das outras nações, todas as tentações que eles viveram de nações que serviam outros deuses, o Deus deles era o Deus verdadeiro, o único. E não os outros falsos deuses feitos de prata e ouro. Não, nós temos que lembrar que esse Deus era um Deus. Não como outras nações que tinham muitos deuses. Ele era um Deus criador, não um criado. Esse Deus era perfeito e santo, não tinha problema, como outros. Ele é santo e salva. E quando o povo de Israel confiava neles, ele ia proteger e abençoar deles. E se você olhar para esse cartão, que a primeira parte desse versículo fala, não a nós, Senhor. Toda vez que alguma coisa se repete na Bíblia, a gente sabe que é muito importante. E o salmista estava
certeza que a gente teria a nossa prioridade certa. Que a glória do Senhor é primeiro e não a nossa. Que Deus é primeiro. E a glória dele é primeiro e não a nossa. E esse é o blueprint, o planejamento que ele nos deu. Quando eu olho na audiência em volta de nós, eu duvido muito que a gente tenha pessoas tentadas a servir deuses feitos de prata ou ouro. Mas é mais provável que exista um ídolo que todos nós temos, que nós muitas vezes colocamos acima de tudo. E colocamos até mesmo acima de Deus. E esse Deus é nós mesmos. No tempo que esse versículo foi criado, mas também estamos no tempo que nós não falamos que não a nós. Nós falamos que é tudo sobre nós. Minha alegria, minha independência, minha liberdade, minha privacidade, meus amigos, minha imagem, minha fama, minha popularidade, meu nome, nas luzes, nos holofotes e a minha glória. Do momento que a gente nasceu, a gente tem essa tentação pecaminosa, a natureza pecaminosa, desde o começo, falando para a gente viver a nossa própria glória. Em Hebreus, tem uma ideia de que isso é como se fosse um peso. O tempo moderno, através das mídias sociais, dos filmes e tudo mais, tudo é para fazer a gente sentir que nós estamos no centro do universo e que nós merecemos glória. E esse é o blueprint do mundo, é o planejamento do mundo. E quando eu olho para esse versículo, e eu olho entro num tempo de oração, me força a fazer a pergunta: quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é, Jeremy? E para mim é uma pergunta muito humilde. Uma chance de me entregar e falar: Deus, eu não sou você. Você é Deus, eu não sou. Porque como a gente responde essa pergunta determina tudo. Logo depois que a gente se casou, a gente foi pressionado a colocar a nossa glória em primeiro lugar. Mas foi tudo, a gente casou antes da social media. Mas a gente viu muitas revistas de casamento, muitos blogs. Então tinha uma pressão de a gente ter o melhor casamento do mundo. E existia essa ideia, em vez de abençoar os outros no nosso casamento, a gente queria impressionar os outros. Mas a gente trabalhou com uma pessoa, um conselheiro, que nos falou: você sabe, o seu dia de casamento vai ser um dia que vai ser só um dia, mas o seu casamento vai durar para sempre. Então gasta mais tempo investindo no seu casamento. A gente chorou um pouco e fez uma planilha. Passamos algumas noites em claros planejando o nosso casamento. Mas a gente voltou para esse texto e falou: não para nós, Senhor, não para nós, mas para o Senhor seja a glória. A gente pensou: olha, não é sobre nós. Vamos aproveitar esse dia, abençoar a nossa família, ter um bom tempo, começar a nossa história
A gente tem esse versículo impresso no nosso convite de casamento. A gente colocou uma foto disso, né? Uma foto dessa na tela. Somos nós. Ótimo. A nossa pressão de tentar buscar a nossa própria glória continua. Não desapareceu. A gente teve que mudar para um lugar logo que a gente casou. Porque era um lugar que a gente podia conseguir trabalho. Mas a gente não conseguiu se alinhar geograficamente. Porque a gente também queria estar perto de um lugar que a gente pudesse servir ao Senhor. E aconteceu que todo mundo queria mudar esse mesmo tempo. E os preços subiram muito. E você olha para sua vida de casadinho novo e fala, o que a gente faz? A gente compra uma casa ou não? Mas isso poderia comprometer a nossa vida de ir para o ministério. E a gente orou sobre isso. E a gente voltou para esse texto de Salmo 115:1. Não a nós, Senhor. Nós pensamos, olha, não, Senhor. Nós temos um chamado na nossa vida e a gente não pode fazer essa decisão agora. E a gente pensou, Senhor, nós vamos confiar em você, não importa. E aconteceu a mesma coisa em outras circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, quando eu perdi meu emprego, olhei no versículo de novo e pensei, não é para mim. Não é para mim. E em momentos como esse, quando a gente estava vivendo com um salário só e buscando outro trabalho, a gente vai continuar dando 100%, servindo na nossa igreja, abençoando outros. Não importa o que aconteça, eu quero colocar Deus primeiro. E essa pressão de colocar nossa glória em primeiro lugar ainda não desapareceu. Aconteceu quando nós tivemos nossos filhos também. A pressão vem de novo. Ela sai de você e vai para os seus filhos. E eles se tornam o centro do mundo. E como um pai, você vê outras famílias. Você vê as outras famílias e você vê tudo que eles estão fazendo, os campos que eles vão, as atividades. E você fala assim, poxa, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? E você fala, poxa, mas eu não estou nem tempo com os meus filhos, mas eu nem na igreja estou conseguindo mais de tantas coisas que eu coloquei das atividades deles. E a gente pensou, peraí, vamos dar um passo para trás. Volta para o nosso planejamento. Essa é a realidade. Não para nós, Senhor. Não para nós, Senhor. Mas para o seu nome seja dada a glória. Por que esse Deus recebe a glória? Por que ele recebe a glória e não nós? Por que colocamos ele primeiro e nós não somos os primeiros? A razão que ele recebe a glória é porque é o que diz aqui mesmo. É pelo amor dele que nunca acaba e a fidelidade dele. O termo hebraico para um amor que não acaba tem uma ideia de que tem uma ideia de um amor que é misericordioso, um amor que está sempre lá e sobrevive ao teste do tempo. E nós podemos saber que isso é real e tangível. E lendo a Bíblia, nós encontramos esse amor em vários momentos. Nas histórias no Antigo Testamento. As promessas dele de salvação, enviando Jesus para morrer
na cruz pelos nossos pecados para nos salvar e nos redimir. Se a gente pudesse se salvar nós mesmos do pecado, a gente, sim, ia ser ótimo, a gente merece. Por isso que Cristo é o primeiro, e por isso que a gente coloca ele em primeiro lugar. Através das nossas vidas, sempre que colocamos ele primeiro, a gente tem visto o amor dele e a fidelidade dele. Não significa que você não vai ter problemas e dias difíceis. Também não significa que quando você coloca ele em primeiro, ele vai te dar todas essas coisas materiais. Mas significa que quando você coloca ele em primeiro, você vai viver a paz dele e vai ter a bênção dele. Quando a gente coloca Deus primeiro na nossa vida financeira e a gente vê o amor dele e fidelidade, a grande recessão bateu 1 ano depois que a gente casou. E onde eu estava trabalhando, foi impactado. E eu perdi o trabalho. E ainda bem que a gente tomou a decisão de não comprar uma casa logo no começo. E a gente pôde mudar e ir para missões. Olha, continua. Coisas inesperadas acontecem. Um perde o trabalho, o outro fica doente. Mas, do nada, as oportunidades novas surgem. Mas não pense que isso foi do nada. Mas, na verdade, foi o plano de Deus. Isso é uma coisa que realinha o nosso coração com o coração de Deus. E criou uma vida para nós que nós nos tornamos completamente inseparáveis dele. Lembramos que tudo que nós temos é de Deus. Nós somos simplesmente mordomos. Tudo ele proveu para nós. Quando nós escolhemos colocar ele em primeiro na nossa família, nós vimos o amor dele, a graça dele. Pais, eu quero te desafiar. A gente tem que, muitas vezes, para colocar Deus primeiro, a gente tem que falar não para os nossos filhos. E a gente pode sentir que a gente é culpado ou que a gente é um pai ruim. E o mundo pode te falar, olha, não alimente as emoções dos seus filhos, dê o que eles precisam. O que eu quero falar é não tenha medo, não tema os seus filhos, mas tema a Deus. Coloque ele em primeiro. O amor dele nunca acaba. E ele é fiel. Imagina a pressão que isso tira de nós. Imagina quanta pressão que tira de nós como pais, quando nós não precisamos mais ganhar a aprovação deles, dos nossos filhos. É maravilhoso quando os nossos filhos entendem isso. Não importa quão longe eles vão do Senhor. Ou mesmo que nós, como pais, estraguemos tudo, eles vão lembrar que tem um Deus que senta no trono, que tem um amor que não muda, um amor eterno, que sempre vai nos atrair de volta. Quando nós escolhemos colocar Deus primeiro em nosso casamento, nós vimos o amor dele e a fidelidade dele. Quando eu penso no nosso primeiro encontro e eu dei para ela esse cartãozinho, eu penso, uau, a gente andou uma boa jornada. Como que isso é possível? Muitos de vocês que conhecem a gente sabem como nós somos diferentes.
E nós estamos juntos, morando juntos há tanto tempo. E claro que teve muitos momentos que a gente teve de muitas desavenças e muita tentação de colocar eu em primeiro lugar. Eu. Várias dificuldades em coisas não planejadas que aconteceram. Mas no final do dia, nós podemos dizer, não a nós, Senhor, não a nós. Tira o foco de nós e coloca nele. E nós sabemos que as coisas vão ficar tudo bem. Casais, se você está em conflito com o seu cônjuge e não consegue concordar em nada, o que eu quero te dizer é que você não consegue consertar o seu casamento com o planejamento do mundo, que fala eu, porque é completamente diferente. Deixa que um versículo seja o ponto de partida. Porque se em algum momento você puder segurar a mão um do outro e falar, apesar de todas as nossas diferenças, mas a gente concordar nesse versículo, se a gente sentar e juntos concordarmos nesse versículo e concordarmos de começar ali, nesse versículo, isso vai virar o jogo, porque ele é bom, ele é fiel. E a coisa bem legal sobre esse versículo, quando você olha na frase, não a nós, essa palavra nós, no plural, eu não acredito que é um acidente. Eu gostaria de dizer que eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Eu escolhi algumas boas para contar aqui no culto, mas muitas vezes eu não faço. E eu esqueço. E eu não coloco ele em primeiro. A pergunta que eu tenho para você é: quem que é o seu us? Nós. Quem que é o seu nós? Quem que é o seu nós? Quem que é a pessoa que você vai abraçar, dar as mãos, dar os braços e concordar nesse versículo? O seu cônjuge? Ou se você é um pai, você pensa na sua família e você pensa, minha família está tudo descontrolado, meus filhos, meu casamento está bagunçado. Talvez você, como pai, você tem que pegar os seus filhos, colocar todo mundo na sala e falar, ó, para. A gente tem que voltar para o básico. Tem que voltar para o começo. Temos que colocar Deus em primeiro. Não para nós, Senhor. Colocar nossa prioridade, alinhar a nossa prioridade. Talvez você é solteiro e você pensa, o que eu vou fazer? E você está falando, olha, Deus está te falando, não é sobre você. Você tem que servir outros. Ser parte do que Deus está fazendo. Você está aqui, líder de um pequeno grupo, e você está sempre ficando chateado com o seu grupo. E você pode falar, não para nós. Vamos liderar bem. Vamos servir bem. Você está aqui e você tem um monte de talentos, mas você não está ajudando em nada aqui na igreja, por exemplo. E talvez você pode pegar alguém da audiência aqui, um amigo, e falar, eu vou ler esse versículo com você. Não sobre nós. E você decide, vamos servir ao Senhor.
tantas necessidades que temos aqui. No departamento de criança, no departamento de manutenção, com as câmeras. O que seja. Lembre-se que a palavra de Deus é o nosso blueprint, o nosso plano. Ele é o que recebe a glória. Vamos colocar Deus primeiro em nosso casamento, porque Ele é fiel. Nas nossas finanças, porque Ele é fiel. Colocar Deus primeiro em nossas vidas, por conta que o amor dele nunca acaba e Ele é fiel. À medida que a gente fecha, eu quero chamar vocês para ficarem de pé. E à medida que a gente levanta e olha para esse versículo, essa palavra nós fala sobre nós juntos, como uma igreja. E se você está aqui com a sua família, abraça ele, se junta os ombros, vamos concordar e falar juntos. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Amém.